Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do quadro do Faith Influence, que é o Fé com Fluência, que é o quadro aqui do meu canal em que eu te ensino inglês com versículos bíblicos. E se você não me conhece, o meu nome é Mariana Brandão, eu sou professora de inglês e advogada, e aqui no canal eu falo sobre a minha rotina e principalmente ensino inglês com a Bíblia, falo também sobre livros. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreva, curta e ao final comente também para eu saber o que você achou dos ensinamentos de hoje. E para hoje nós vamos aprender um versículo de Ruth, que é um livro muito pequenininho da Bíblia, mas com uma história tremenda. E a gente vai falar sobre Ruth 4, capítulo 4. Então, se você já quiser acompanhar, já pode abrir a sua Bíblia aí em português e eu vou colocar aqui na tela para você ver em inglês esse versículo. Aqui a gente tem Ruth 4:14, ok? Then the women of the town said to Naomi, "Praise the Lord, who has now provided a redeemer for your family." É um versículo curto, mas extremamente importante e extremamente forte também. Como sempre, as palavrinhas em vermelho são as palavras em que a gente vai aprender hoje. Vamos começar aqui com women. Women é o quê? É o plural de woman, é mulheres, ok? E por que muda tanto? A gente vai fazer aqui uma aulinha, uma mini aula do plural em inglês, que é diferente do plural em português. Em português, a gente costuma colocar ES ou S, então mulher vira mulheres, porta vira portas, né? Mas aqui a gente tem algumas regrinhas, que são 3 regras principais e os substantivos irregulares. Vamos começar aqui com a regra do SH, CH, X, S ou O. Quando a palavra termina com isso aqui, a gente só vai acrescentar ES. Então, box vira boxes, brush vira brushes, ok? Box é caixa, né? E brush é escova, pode ser escova de dente, por exemplo. Beleza? A segunda regrinha é quando a palavra termina com Y, mas antes do Y veio uma consoante, eu vou tirar o Y e vou colocar IES. Ou seja, strawberry terminou com Y? Sim. Antes tem uma consoante, então vai virar strawberries. Story terminou com Y? Sim. Antes vem uma consoante, vai virar stories, ok? E boy, a palavra boy, de garoto, termina com Y? Sim. Só que antes do Y é uma vogal, então a gente só coloca S, então vai virar só boys, ok? Se a palavra termina com FE, com F ou com IF, a gente vai tirar essas letras e vai colocar VES. Vai ficar life, vira lives. Wolf vira wolves. Se você não lembra o que é wolf, é lobo. Então, lobo e lobos, beleza? E aí a gente entra nos irregulares. Por que então, Mariana, por que o woman não tem, né, o ES? O que acontece? No inglês, tudo que é irregular quer dizer que não se encaixa em nenhuma das outras regras. Então, a gente tem aqui 4 exemplos, tem mais além desses, mas eu trouxe 4 que são de extrema importância porque são muito comuns. Man vira man, a mesma pronúncia, singular, plural. One man, two men. Não coloco S, não tem two mens. Two men, ok? Woman, women. One woman, two women. Tooth é dente, dente. O plural é teeth, teeth, ok? E foot é um pé, feet, mais de um pé. Então, my right foot, meu pé direito. Both feet, both, ambos os pés. Ok? Acho que aqui ficou claro. É bem tranquilo essa regrinha. E ela é muito importante. Além dessas aqui também, eu me lembrei de uma que eu vou falar que é person, é uma pessoa. E people é mais de uma pessoa. É mais um exemplo muito comum também desses substantivos irregulares no plural, ok? Seguindo aqui,
nós temos a palavra praise, que está no versículo também, que a gente já falou dela várias vezes, porque ela aparece em muitos versículos, que é o adorar, louvar, elogiar, né? Então aqui a gente tem toda essa estrutura da adoração com a palavra praise, tá? E o outro que a gente tem é redeemer. Redeemer é o redentor, que é uma palavra também muito boa, muito importante e poderosa. E aí vamos voltar lá no versículo pra gente ver de novo. Then the women of the town said to Naomi. Então as mulheres da cidade disseram para Naomi: Praise the Lord, who has now provided a redeemer for your family. Louve o Senhor, que agora tem providenciado um redentor para a sua família. Esse é o versículo. São 3 palavras dele que a gente consegue trazer, que eu consigo trazer para vocês aprenderem o vocabulário. E a parte do plural que é mais gramatical. Então aqui você tem um versículo bem pequenininho em que você consegue tirar muitas coisas. E além de tirar as coisas em inglês, vocês também conseguem tirar o proveito espiritual e edificante desse versículo, que particularmente o livro de Ruth é um dos meus favoritos, porque eu passei por coisas parecidas em relação a me sentir órfã. Assim, é uma situação diferente, meus pais estão vivos, mas o sentimento de estar sozinha, né? E eu encontrei um redentor também, que foi na família do meu marido, e eu acho que muitas mulheres, principalmente, encontram nessa situação que é pouco falada, e é uma situação muito delicada, mas quando eu me encontro e eu me coloco no lugar da gratidão, eu me sinto extremamente amada e extremamente cuidada por um Deus que dá nome às estrelas, mas que sabe a nossa história e não nos deixa sozinha e nos traz uma redenção. A história de Ruth é sobre uma mulher que perdeu os filhos e ela vai para outra cidade, ela volta para a cidade natal dela, perdeu os filhos, o marido, que é a Naomi, e ela volta para a cidade natal dela, e ela leva as noras dela, né? E uma das noras segue viagem, porque a própria sogra fala, sigam viagem, né? Mas a outra fica. E essa outra, ela salva a vida e a história e a árvore genealógica desta mulher. E a obediência dessa nora e o amor dessa nora por essa sogra trouxe a genealogia que chegou até Davi, que chega até Jesus. Então, é uma história extremamente importante, impactante, em que um homem acolhe essa mulher e se torna o redentor de uma família. E ela, que não tinha nada, não tinha absolutamente nada a perder também, ela conseguiu se encontrar em uma família. E naquela época ter uma família e ter filhos era o sinônimo de riqueza, né? De muita sabedoria, de riqueza mais, né? E perder os filhos naquela época, hoje também, mas naquela época era um atestado de miséria. Mas ela encontrou em meio à miséria, em meio ao deserto, um oásis com uma água fresca e uma família para chamar de sua. Eu acho isso extremamente bonito, importante, impactante, e claro que isso é muito mais profundo do que o que eu tô falando agora, mas esse é o sentimento que eu tenho em relação a essa história e é o que eu posso compartilhar agora com vocês. Eu espero que vocês gostem desse tipo de mensagem, que vocês tenham entendido a mensagem que eu quis passar com esse versículo e também aprendido o inglês com ele. E é isso, vejo vocês no próximo vídeo, não esquece de comentar também para me falar o que vocês acharam. Um beijo!